Estamos ao vivo. Boa noite, seguidores do São Manuel Conectado, da TV São Manuel e os são manuelenses. E hoje a gente vai trazer um tema de extrema importância e muito relevante. Hoje, tendo em vista, a alarmante índice de suicídios na região, eu convidei o Rafael Rocha para conversarmos sobre o tema. Ele é um profissional que decidiu se autoconhecer para entender as raízes da depressão que o acompanhou por tantos anos. Ao descobrir o impacto dos traumas causando os bloqueios mentais, o Rafael mergulhou no estudo da psicanálise, da PNL e hipnose, especializando-se em reprogramação mental. E após os 40 anos, fez uma transição de carreira e pouco mais de 4 anos já atendeu mais de 800 pessoas com centenas de alunos e mentorados. Rafael, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui na TV São Manuel Conectado. Obrigado, Renata. Boa noite. Agradeço eu pelo Boa convite. noite. Boa noite a todos. Eu Então espero vamos que essa noite começar. seja esclarecedora. Vai ser com certeza. Olha, Rafael, aqui na região vem acontecendo altos índices, de suicídio, tanto São Manuel, Botucatu, Itatinga. Então, a gente achou de extrema importância fazer essa live contigo para esclarecer aí muitas dúvidas. Eu bolei aqui algumas perguntas, e eu vou fazendo na sequência, você ficar à vontade, tá? No seu tempo. E vamos lá para a primeira pergunta, então. A primeira pergunta é: por que o índice de suicídios aparenta ser maior em cidades do interior? Então, Renata, a maior incidência de suicídio em cidade do interior pode ser atribuída à instabilidade emocional e à falta de informação sobre o desenvolvimento humano. O isolamento social, então imagine assim, cidade pequena tem um isolamento social muito maior, e acaba acentuando com a falta de rede de apoio. Por que falta de rede de apoio? O serviço de saúde mental se torna mais precário, mais difícil, dificulta um pouco mais aquela pessoa que está doente, ou que está deprimida, ou que está tendo alguns pensamentos, relacionados à morte, a ter essa ajuda. Então, é por isso que, aparentemente, se torna muito maior esse índice. Acontece muito também da gente olhar os números, vamos lá. Uma cidade grande como São Paulo, Campinas, milhões de habitantes. Uma cidade pequena como Botucatu, pouco mais de 200 mil. São Manuel, não sei, mas deve ter o quê? 100 mil? 38 mil. 38 mil. 30 mil. 8, Quando 38. acontece... 38? Então, quando acontece um suicídio, se torna muito alarmante. Aquela coisa do boca a boca, muito se fala, E as pessoas se assustam muito. E geralmente na cidade grande acontece muitas vezes só da família saber o que aconteceu. Algumas vezes aquilo vai para as redes sociais ou até vai, para a TV como uma forma de informação, mas sempre no anonimato. Então isso acaba acontecendo. Por isso que acaba repercutindo mais, Por ser Isso, cidade grande estigma pequena. também, em torno da busca por ajuda. Quanto menor é a cidade, quanto mais interior mesmo, menor o conhecimento e menor a coragem para procurar ajuda. Até porque, de uns tempos para cá, está melhorando bastante, Essa coisa da procura pela ajuda, é entender. Não está louco quem procura ajuda. Procura ajuda quem não quer ficar. Não está doente mental quem procura ajuda. Quem procura ajuda não quer ficar. Só que, infelizmente, em algumas cidades, ainda tem muito tabu em relação a isso. Tem pessoas que não gostam nem de contar que fazem terapia. Muito preconceito, E é tão bom, A terapia, nossa, ela é maravilhosa. Tá, ok, vamos lá. Quais são as principais razões que levam uma pessoa a considerar o suicídio? A decisão de considerar tirar a própria vida, ela é complexa. Envolve um intenso sofrimento emocional. Desde que começaram aqueles problemas, aqueles pensamentos, até a pessoa tomar a decisão, envolve-se muita dor, muito emocional e psicológico dessa pessoa se abalando. E entre as causas mais comuns vai estar o estresse, estresse em excesso, fobias. Imagina aquela pessoa que tem medo de altura, ou que tem medo de bichos, animais, que
tem medo da água e por aí vai. De repente, essa pessoa ela se vê obrigada a passar por uma situação que vai aumentar aquela fobia. Às vezes ela acha que tirar a vida seria muito melhor. Quando nós vamos olhar para outros fatores, dificuldades financeiras ou perda do emprego. Olha só, às vezes a pessoa estava trabalhando, pagando suas contas em dia, de repente perde o emprego, começa a sentir-se incapaz. Procura por outro emprego, não acha, as contas começam a bater na porta. Muitas vezes ele não consegue dormir, causa insônia. E toda essa preocupação, esse excesso de preocupação faz ela acreditar que tirar a vida vai ser melhor. Além disso, nós vamos ter também abusos que podem ser físicos, sexuais ou psicológicos. A pessoa viveu, muitas vezes, recentemente ou lá na infância, uma situação, ela não consegue lidar com tanta dor e começa a imaginar que viver não faz mais sentido, que talvez tirar a vida seria mais leve. Eu gosto muito de trazer um olhar. A grande maioria das pessoas que tiram a vida, elas queriam, no fundo, tirar a dor que está nelas e não propriamente a vida. Só que a sensação que dá, e aí eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu tentei várias vezes, enquanto eu estava naquela dinâmica de depressão, tá? A gente tenta, a gente acredita que ao morrer, aquela dor vai embora. E hoje em dia, a pergunta que eu sempre faço para quem está nesse lugar é: você sabe o que vem depois? A maioria vai dizer não. Então, e quem te garante que a dor do que vem depois não pode ser maior que essa? Ali a pessoa começa a pensar um pouquinho. Faz sentido, mas está doendo muito aqui, Rafael, o que eu faço? Vamos reprogramar a mente para que essa dor, ela se dissolva. Uma coisa que eu gosto muito de falar é: você não vai esquecer o que aconteceu, mas vai dessensibilizar e vai ressignificar aquela história. Vai olhar para ela como se fosse uma história de outra pessoa. Outra forma também que facilita a tentativa pela própria vida é o abuso do álcool, das drogas. A pessoa ela inicia com uma certa quantidade, vai sempre ficando insatisfeita, querendo mais, porque o vício ele vai pedindo aquilo, vai cobrando, e chega num ponto que ou a pessoa não consegue sustentar o próprio vício, ou as dores começam a aumentar ainda mais, e ela percebe que já não se sacia mais com aquilo. E aí aquela dor intensa faz ela imaginar que tirar a vida pode ser mais leve. Nós vamos olhando sempre para as crenças, tá? Quais são as crenças que essa pessoa traz com ela? No que essa pessoa acredita que foi colocado na mente dela, talvez desde a infância. Tem pessoas que dizem: não, se eu passar por algum problema e não der conta, eu vou preferir morrer. Só que esse preferir morrer eu não quero ir lá tirar a minha vida, eu quero que algo aconteça. E aí a gente vai falar de um tipo de suicídio que é um pouco diferente, tá? Lá na frente a gente fala um pouquinho dele. Interessante, tá bom. Complexo. Todo suicida tem algum transtorno mental? Não. Embora muitos casos estejam associados a transtornos mentais, tá? É crucial entender que nem todos que cometem o suicídio têm um diagnóstico psiquiátrico. No mundo ocidental, em torno de 5 a 10% das pessoas que tiram a vida não têm nenhum diagnóstico psiquiátrico. Já em países asiáticos, esse número pode chegar até 40%, tá? Então você vai ver aí, mesmo assim, até 40%. Então 60% não tinham um transtorno. No mundo ocidental, de 5 a 10, 90% não tem transtorno. Ele pode estar passando por uma situação naquele momento. Ele pode estar tendo um problema que ele acredita não ter solução, onde ele escolhe tirar a própria vida. Muitas vezes a pessoa pode estar lidando com um transtorno de personalidade, tá? Mas isso não vai ser uma regra. Interessante, você mencionou a Ásia, né? Eu morei bastante tempo na Ásia e lá é uma questão de honra. Eles não admitem, por exemplo, a empresa teve uma falência, eles não admitem chegar para a família e dizer: olha, minha empresa faliu. Eles vão lá e tiram a vida e deixam uma carta, uma coisa assim bem comum, sabe? Enfim, não sei se é cultural, igual você mesmo disse, ou seja, não deriva só da depressão, tem outros, né? Tem um lado mais rígido ao extremo, vamos dizer, né? Mas interessante. É isso que você falou, vem muito dessa cultura de acreditar que um homem não pode se permitir errar.
Então, se ele faliu uma empresa, se ele quebrou uma empresa, ele errou. E se ele errou, ele não é digno de continuar vivendo. O que eles entendem? Que a humilhação de tirar a própria vida é menor do que a humilhação de ser exposto, seja nas mídias, né, seja pelos próprios familiares. Uma outra coisa que acontece também, países frios tendem a ter mais pessoas depressivas e pessoas que atentam contra a própria vida. Por quê? Nós precisamos da vitamina D, e é o sol que nos proporciona isso. Alguns alimentos têm? Tem, mas é o sol que vai trazer isso em maior quantidade. E países que não têm muito sol, que as pessoas não tomam muito sol, acaba acontecendo que essas pessoas deprimem muito mais, acabam não vendo muito sentido na vida e achando que tirá-las é o melhor caminho. Uau. Vamos lá, vamos continuar. Rafael, como investigar esse transtorno ou comportamento? Na verdade, o foco ele deve ser na avaliação do risco de suicídio, tá? Então, assim, eu preciso saber se essa pessoa tem um desvio de personalidade, se ela tem depressão, se ela tem. Não, na verdade, o observar é muito mais o comportamento em relação ao suicídio, à própria vida. O quanto essa pessoa ainda, muitas vezes, mesmo tendo algum transtorno, tendo alguma depressão, ela valoriza a vida, o quanto ela ainda olha para a vida dela. E aí, como terapeuta, minha função assim como a de outros profissionais, sejam médicos, né, o psiquiatra, enfermeiro, assistente social, é identificar o risco de suicídio nessa pessoa, antes, muitas vezes, até de fazer o diagnóstico de o que traz aquela necessidade. Porque alguns, como que fala, alguns diagnósticos, eles levam tempo. A gente não vai em uma semana, 2 semanas conseguir diagnosticar essa pessoa. Só que a gente precisa, em uma semana, 2 semanas, estar mostrando para essa pessoa a importância da vida dela. Então, muito mais importante do que se preocupar em investigar isso, é entender qual é o risco ali. O suicídio geralmente é resultado de um processo que começa com pensamentos sombrios sobre a morte. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A crença de que trará um alívio faz com que essa pessoa chegue na resolução daquilo, ou entenda que aquilo vai ser a melhor saída. É sempre olhando isso. A pessoa sempre acha, e vai sempre ter alguns sinais ali por trás, a pessoa sempre acha que a morte seria o melhor caminho. Rafael, uma pessoa que pensa em suicídio costuma avisar ou dar sinais de que pretende cometer o ato? Na grande maioria das vezes, não. Tá? Até tem uma falácia, né, que fala que quem fala muito não faz. Tá, algumas pessoas falam muito até um determinado momento criar coragem de fazer. Mas a grande maioria dos suicidas são silenciosos. Eles tomam a decisão e eles fazem aquilo que eles acreditam que deve ser feito. Alguns vão deixar um recado, uma carta, um bilhete, algum sinal, outros nem isso. Cerca de 80% das pessoas que morrem por suicídio vão dar algum sinal de alerta. Olha só, elas não vão estar alarmando. Mas é como eu falei anteriormente. Elas podem começar a dizer, numa conversa, às vezes banal, tá? Às vezes uma conversa até com um amigo num bar, falar, mas eu acho que a morte traz muito alívio, a morte alivia muita coisa. Ali por que essa pessoa acredita que realmente a morte traria esse alívio? Pode ser que ela tenha uma visão mais leve da morte, acredite que realmente a morte vem para sanar esses problemas, e pode ser que ela esteja tentando se convencer, tentando criar coragem para fazer aquilo que ela ainda não fez. Ok, muito esclarecedor. Agora, quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa está considerando o suicídio? Falar sobre a vontade de morrer, ou a vontade de tirar a vida, ou falar que se acontecesse alguma coisa. Às vezes comenta-se de alguém que sofreu um acidente e a pessoa diz assim: nossa, poderia ser eu. Deveria ser eu no lugar, poderia ser comigo. Ali existe uma força, uma expressão. Mas será que essa pessoa não está falando só por falar? Pode ser, pode ser. Só que lembra que eu falei que começa no pensamento? Tudo, absolutamente tudo, nasce no pensamento, e o pensamento ele é o quê? Eu imaginar que algo pode acontecer, ou que se algo acontecesse seria melhor para mim, tá?
sentir aquilo como uma verdade e começar a caminhar para transformar em verdade. Se coisas boas acontecem na nossa vida dessa forma, as ruins também vão acontecer. Assim como muitas vezes até uma pessoa que resolve quebrar uma empresa. Inconscientemente, ela faz uma escolha, ela caminha para que aquilo aconteça. Mas vamos imaginar que essa pessoa tem uma tendência suicida ou ela tem alguns comportamentos e reflexos. Quando isso acontece, ela não consegue ter a força de dizer: não, tudo bem, foi uma empresa aqui, mas eu vou reconstruir ou eu vou construir uma nova. Ela começa a achar que o mundo acabou. E se o mundo acabou para ela, não faz sentido ela continuar ali. E na grande maioria das vezes, essas pessoas, elas não vão dar sinais. Realmente é aquela coisa da incógnita. O silêncio, às vezes a pessoa estava rindo num dia, numa festa com amigos, num bar, de repente num clube, e no dia seguinte chega a notícia que ela tirou a vida. Nossa, então, justamente isso. Às vezes vocês ouvem, né, algum caso. Você viu que fulano tirou a vida, mas nossa, ele era uma pessoa tão feliz, sempre sorridente. A gente escuta muito, né, também. Sim, sim. Eu já atendi inúmeros clientes que trouxeram casos de familiares que estavam aparentemente muito bem. Uma coisa que é importante avaliar muitas vezes é a mudança brusca do humor. Ou a mudança brusca do humor que reprime a pessoa e deprime ela, ou ela estava vindo de uma dinâmica ali constante de depressão, de angústia, de sofrimento, e de repente essa pessoa fica muito bem. Aí todos falam, ai, que bom, melhorou. Não, na verdade, ela pode ter tomado a decisão, e ao tomar a decisão, ela acredita que agora ela está livre. Agora sim, eu já tomei a decisão, eu já sei como que eu vou fazer, qual é a forma, muitas vezes qual é o dia. E lembra que eu falei que eu passei mais de 15 anos em depressão. Eu carregava assim, Nossa. um estigma muito forte com a depressão, e eu tive muitas tentativas de suicídio. E uma delas, eu planejei por mais de um mês. Somente eu sabia, ninguém soube, inclusive foi algo que muitos anos depois eu relatei esse fato, mas ali naquele momento estava tudo premeditado, tudo certo. Eu tinha uma programação, inclusive, para entregar trabalhos, eu precisava entregar, e depois fazer. Aí algumas pessoas vêm e dizem assim, ah, mas eu acho que quem faz desse jeito, na verdade, não tem coragem. Eu cheguei ao extremo de ter coragem de iniciar. Eu comento depois no final o que, que aconteceu aí nessa história. Mas ali eu entendi que não valeria a pena. Muitos anos depois, eu fui entender essa dinâmica do tentar tirar a dor. Inclusive, quando a gente trabalha com a primícia das escolhas, a gente lembra muito disso. Até viver ou morrer é uma escolha. E geralmente, quando alguém me conta, diz: ah, fulano tentou sobre a própria vida e não conseguiu. Eu tenho medo que tente novamente. Eu sempre vou dizer: se essa pessoa estiver realmente disposta a fazer, ela vai conseguir. Caso ela esteja só lutando contra a dor, tentando tirar essa dor, ela vai tentar inúmeras vezes e nada vai acontecer. Eu tinha uma sensação de que eu era tão fracassado que nem tirar a própria vida eu consegui. Porque todas as minhas tentativas, elas vinham acompanhadas de fracasso. Quando eu cheguei no autoconhecimento é que eu entendi. Tá, entendi aqui, eu não queria tirar a minha vida. Eu queria tirar aquela dor que me acometia e eu não sabia como fazer isso. Quando eu entendi, eu consegui sair daquela depressão. Eu comecei esse movimento em 2014. 2014 para 2015, eu comecei todo o movimento de autoconhecimento. Eu fui entrar no autoconhecimento mesmo no final de 2019. Então, olha só, fiquei 5 anos ali lutando, aprendendo, entendendo. Só que uma coisa foi incrível. Em menos de 6 meses, quando eu entendi o que acontecia comigo, eu já tinha saído daquela depressão, estava diminuindo os focos de ansiedade, porque eu tinha muito, eu tinha síndrome do pânico, agorafobia, e entre outros, né, toque. E ali, em menos de 6 meses, eu fui modificando isso. Só que olha que importante. Além do processo terapêutico, Renata, nós precisamos avaliar a nossa saúde física. E foi o que eu ouvi, inclusive, de uma terapeuta com quem eu conversei. Como está a sua saúde física? Como estão seus hormônios? Como estão as vitaminas do seu corpo? Não, não sei. Se eu estou em depressão, não vou prestar atenção nisso. E aí foi quando ela disse: eu preciso que você esteja alinhado nos dois campos, mental e físico, porque uma coisa puxa a outra. Ali eu fui entender que eu estava
com nível de testosterona muito baixo, com nível de vitamina D, porque eu nunca tomava sol, B12 outras baixo, vitaminas. D, B12 principalmente. E tudo isso leva você a quadros depressivos. Por quê? Tá Uhum, faltando energia no seu corpo, tá faltando sim. vitalidade. E ali você tende a adoecer cada vez mais, ter pensamentos cada vez mais negativos. E dentro desse prazo de 6 meses, se autoconhecendo e fazendo os exames necessários, tomando as vitaminas, fazendo o que precisava ser feito, eu já me sentia uma outra pessoa. E dali por diante foi só aprender e estar tá pronto para trazer isso para as pessoas que precisam. Deixa eu aproveitar o gancho e fazer a pergunta. Veio na minha mente agora, crianças. Existe crianças que cometem suicídio, Rafael? Será? Nunca vi criança, eu vi assim adolescente. Criança. Às vezes a criança não consegue, por ser criança, ela não tem acesso, né? De repente, vamos lá, ela imagina que se ela fizesse alguma coisa, ela conseguiria, mas ela não tem acesso àquilo. A minha primeira tentativa de suicídio foi aos 9 anos de idade, tá? Por que tentativa? Caramba! Estou aqui, 9 anos de idade, eu não sabia nadar, aliás, continuo não sabendo, mas, né? Ali isso era muito importante. Tinha um lago lá, uma represa na cidade, e eu me levantei muito cedo e fui lá. Na minha cabeça, hoje eu tiro a minha vida, ninguém vai saber nem direito o que aconteceu, vão achar que eu vim brincar perto do lago e tudo certo. Só que um senhor viu, ele estava acostumado sempre de manhã sair na janela para fumar. E ele olhou e viu se mexendo. Só que ele estava acostumado com o pessoal levar bichinho, soltar na água. Soltava saco com gatinho, saco com cachorrinho. E disse que ele gritou para a mulher dele. Acho que jogaram um saco com animal que eu estou vendo se bater. E aí ele Nossa. correu lá e me tirou da água. Quando ele me tirou, eu já estava desacordado. Eu acordei no hospital e aí alguém veio me informar que eu tinha sido Anjo da jogado. guarda forte, né? E você acha, Rafael, que existem pessoas que fazem isso para chamar atenção, mas não têm intenção de tirar a vida? Vamos lá. Eu falo sempre da dinâmica consciente e inconsciente, tá? Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que nós não sabemos, né? O consciente é 5% de tudo que nós fazemos, né? E os 95% é inconsciente. Então, imagine que uma criança passou uma vida sem ter atenção, sem ter cuidado, e se torna um adulto que precisa dessa atenção e desse cuidado. E daí ela entende que alguém que ela conheceu, que alguém falou e ela ouviu falar, tentou suicídio e todo mundo se preocupou com ela e foi lá e cuidou dela e deu carinho, e deu atenção e deu amor. Inconscientemente ela pode escolher. Então é bem aquela coisa, eu quero tirar essa dor daqui, eu vou morrer? Não. Eu vou fazer aqui um movimento onde as pessoas vão entender que eu estou tentando contra a minha vida e elas vão olhar mais para mim. Quem sabe elas consigam tirar a minha dor. Qual é o problema? E eu sempre falo isso para cada pessoa que passa pela minha frente. As outras pessoas nunca vão conseguir tirar a nossa dor. Essa é uma responsabilidade nossa. Só que a pessoa que está numa dinâmica de dor e vitimismo, ela passa a acreditar que é responsabilidade dos outros. Responsabilidade de pai e mãe, do marido, da esposa, responsabilidade dos irmãos, dos amigos. Ela passa a acreditar que se eles amarem ela de verdade, eles vão fazer algo para tirar aquela dor. E, no entanto, é ela que precisa fazer esse movimento. É o sair do fundo do poço com as próprias mãos e pernas. Não tem outro caminho, tá? Então, é muito importante entender isso. A pessoa fez. Ah, Rafael, mas tem pessoas que fazem planejado? Tem. Aí a gente vai olhar para um transtorno de personalidade, tá? Uma pessoa que tem uma dinâmica de transtorno de personalidade, seja um borderline, seja um psicopata, seja um narcisista, ele pode planejar, fazer um movimento que na realidade não vai acontecer, para chamar a atenção de outras pessoas. Como já aconteceu de eu atender cliente que despejava no sanitário cartelas e cartelas de remédio para parecer que tinha tomado, para chamar a atenção das pessoas que estavam à sua volta. Só que, hora ou outra, isso acaba aparecendo, né? Os próprios médicos fazem o diagnóstico. Agora, na grande maioria das pessoas,
mesmo que seja uma tentativa de chamar atenção, vai ser de forma inconsciente. Eu preciso da atenção de alguém. Isso aqui está doendo demais. E às vezes acontece, inclusive, da pessoa ficar com sequelas. Ela precisava daquela atenção, ela precisava daquele cuidado, só que meio que errou demais a mão, e aí ela acabou ficando com sequelas por causa da tentativa. E isso aí entra em umas outras dinâmicas que geralmente eu trabalho no terapêutico, tá? Que a gente chama de ganhos indiretos. Que aqui no momento não cabe falar sobre isso, mas tá, que okay. faz com que muitas pessoas façam coisas que não deveriam fazer, e às vezes elas até olham para a história e falam, não sei por que eu fiz isso. Olha, tem um tema muito importante, uma pergunta muito importante agora, que acontece muito, tem acontecido, continua acontecendo, que é: como você avalia o impacto de páginas na internet que incentivam o suicídio por meio de mensagens nocivas ou desafios? Quando você vai olhando para essa dinâmica, sempre é o quê? Eles querem acolher as pessoas, tá? Eles querem mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Vamos imaginar que fosse assim, tá? Eu entendo a sua dor. Se eu entendo a sua dor, eu posso te ajudar. Se eu posso te ajudar, basta você fazer o que eu estou incitando você a fazer. Esse tipo de pessoa, eu costumo dizer que tem uma psicopatia muito alta, e eu estou falando da psicopatia patológica, tá? Não é a neural, porque tem dos traços de caráter, né? A neural. Ou tem ali algum transtorno muito grave, e de algum modo ela incita isso. Talvez um dia tenha pensado em tirar a própria vida e não teve coragem. Incita outras pessoas a terem coragem. Façam aquilo que eu não consegui fazer. Façam aquilo que eu não tive coragem de fazer, tá? Então, é comum acontecer isso. Mas quando a gente olha, vamos avaliar o impacto que isso causa, tá? Vai pegar pessoas extremamente vulneráveis, tá? Vai intensificar sentimentos de desesperança e encorajar ações impulsivas. Nós sabemos até de páginas que acabaram fazendo com que pessoas cometessem suicídio em massa. Pessoas de inúmeras cidades, no mesmo momento, na mesma hora, cometendo o mesmo ato. Por quê? Eles sentem que é como se eles estivessem numa egrégora ali, numa dinâmica de proteção. Aqui eu sou protegido, aqui nada vai acontecer comigo. Eu vou tirar minha vida e eu vou ser levado para um lugar onde eu vou ser endeusado. E é a hora que a gente entra com esta fala. Nós não sabemos o que tem do outro lado e não nos cabe saber. O que nos cabe entender é a vida é preciosa demais. E nós precisamos olhar para ela e dar esse valor. Eu costumo falar sempre que a vida ela é uma dádiva e não uma dívida. Quando ela se torna uma dívida para aquele ser humano começa a entender que não vale a pena viver. E quando está entendendo que não vale a pena viver, porque talvez não faz sentido, porque é um ser incapaz, ele vai se deixar levar, seja por páginas de internet, seja por pessoas que têm dinâmicas negativas, que vivem dizendo que morrer é melhor. Então, é muito importante observar isso, principalmente quem tem filhos adolescentes em casa, tá? Principalmente, que são os que são mais Confiscar o levados. telefone, né? Sempre tem um aplicativo que o pai consegue ver o que o filho está tendo acesso. Tem sempre que estar de olho, né? E eu vou te dizer que hoje é um grande tema relacionado à investigação policial para buscar o IPI, criar quem criou a página, porque aí tem processo, né? Eles processam o Facebook para tentar localizar a pessoa que fez o ente querido morrer. Então seria o criador dessa página seria, não sei se é uma palavra muito forte, mas um suicida covarde. Eu não diria um suicida covarde. Talvez um dia ele até pensou em atentar sobre a própria vida, não conseguiu. E talvez ele sinta prazer em ver pessoas que fazem isso. Às vezes ele nunca nem pensou em se matar, então. Pode ser também. Um psicopata, por exemplo, ele não pensa em tirar a própria vida, mas para ele imaginar outras pessoas tirando ou até auxiliar a isso, se torna algo normal. É importante a gente olhar a necessidade de combater esses estímulos, tá? É bem importante isso. Inclusive, tá? Combater.
As páginas, eu sei que é algo difícil, porque a própria polícia, né, tá o tempo todo correndo atrás de não só páginas como essa, mas páginas de pedofilia, né, e outros crimes cibernéticos que chama, né? E eles têm dificuldade, porque as pessoas elas estão mudando o tempo todo, mudando o IP delas, mudando, fechando o site, abrindo outro. E essa dificuldade faz com que quem está em busca desse acesso acabe conseguindo maiores resultados. Então, o que é importante aí? Observar realmente o movimento das pessoas que estão em busca disso. Observar se é um adolescente que, de repente, começa a falar que não faz mais sentido viver, que se ele deixasse de existir hoje seria melhor, observar o que ele anda fazendo, o que ele anda lendo, o que ele anda buscando. Por quê? Esse tipo de estímulo é muito perigoso. Tá. Então tá, então vamos para a oitava pergunta, que você acabou respondendo indiretamente já nas outras questões, mas toda pessoa que comete suicídio sofre necessariamente de depressão? Não, né? E embora a depressão seja um fator de risco significativo, tá? Muito grande, né? Mas outras condições, por exemplo, transtorno bipolar, ansiedade em excesso, esquizofrenia, situações extremas de estresse e trauma, também podem levar a uma pessoa a suicídio. Em alguns casos, o ato é impulsivo. Então, lembra, é aquela coisa, às vezes a pessoa não está pensando muito sobre aquilo, acontece algo que causa um impacto emocional muito forte e ela toma aquela decisão. E ela comete o ato em questão de minutos ou horas. Outros casos, é como eu falei, às vezes a pessoa se planeja por dias, semanas ou até meses. Ou ela está esperando o momento oportuno, ou ela está esperando a coragem chegar. E algumas, inclusive, vão contar com alguns entorpecentes para que essa coragem chegue. Tá? E é importante lembrar sempre que a combinação de depressão, de ansiedade, algum outro diagnóstico, né, de transtornos, aumenta essas circunstâncias. Então, vai aumentar a necessidade da pessoa. Algumas pessoas já chegaram e disseram: tudo que eu penso na minha vida, o que eu penso em resolver, o que eu penso em fazer, eu acho que não faz sentido, que não vai adiantar, que é muita energia gasta, e talvez morrer fosse a melhor saída. E geralmente eu trago a pessoa sempre para essa reflexão. Eu vou falar quantas vezes forem necessários. O que faz você acreditar que se você morrer, os seus problemas realmente vão acabar. Porque ali a pessoa precisa refletir. Nós não temos uma resposta. E aí a pessoa começa a raciocinar sobre. Isso é muito importante, trazer este raciocínio. Uma outra coisa, lembrar sempre que aquele problema, ele não é para sempre, ele não é algo permanente. Se for olhado para a solução, o problema vai diminuir ou vai acabar. E quando isso acontece, a pessoa olha, inclusive, para as tentativas, que foi o que aconteceu comigo, e ufa, que bom que nenhuma delas deu certo. Eu não estaria aqui hoje, eu não teria ajudado a quantidade de pessoas que eu ajudei, eu não estaria fazendo tudo que eu faço se uma das minhas tentativas tivesse dado certo. E algumas pessoas, inclusive, diziam, sabe o que, Renata? Rafa, não, mas você tem uma vida tão boa. Numas raras vezes, porque lembra, eu não deixava aviso, mas aconteceram algumas vezes das pessoas perceberem: ele estava tentando tirar a vida. E aí as pessoas vinham me aconselhar. E uma das coisas que mais se fala para uma pessoa que tentou tirar a vida é: por que que você quer fazer isso se a sua vida é tão boa? Tanta gente queria estar no seu lugar. Sabe qual é o pensamento do suicida nessa hora? Dane-se. Dane-se, porque eu não quero estar neste lugar. Então, é uma das falas que não deve ser usada com alguém que acabou de atentar contra a própria vida. Eu preciso saber o que acontece com você para eu poder tentar te ajudar. Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar a diminuir esse peso? Eu não vou tirar a dor de você, mas eu posso ajudar a encontrar um caminho que tire, que diminua essa dor. E ali a pessoa começa a confiar em quem ela está ouvindo. Porque quando ela ouve, você tem uma vida maravilhosa, você não tem do que reclamar, você não deveria ter do que reclamar, ali a pessoa tapa os ouvidos. É mais desdenho ainda, né? Ela entende como você não sabe o que eu estou passando e vem querer me aconselhar, você não sabe o que eu estou sentindo e vem dizer que eu preciso agradecer pela vida que eu tenho. Óbvio que muitas pessoas talvez gostariam de estar ali tendo a parte boa da vida que eu tenho. Mas e aquela parte dos traumas, das dores?
E aquela parte do sofrimento que ainda não foram resolvidas, ressignificadas ou dessensibilizadas, as pessoas não sabem disso. E quem está tentando contra a vida também não sabe que tem solução para isso. E a solução não é algo difícil, não é o final do mundo. Eu achava que era. Eu achava que era. Até começar a ter todo o conhecimento e entender. A gente resolve toda a vida da gente? Lógico que não. A gente vai no decorrer da caminhada resolvendo. Só que tirar o foco da morte e começar a olhar para a vida é o primeiro e o mais importante dos passos. É que é a sequência, né? Que é essa próxima pergunta, que é como devemos abordar alguém que fala sobre suicídio? Eu já vou respondendo antes de você fazer a pergunta, né? Eu Acabei de já vou falar, né? entendendo. Acabou de falar, você acabou de falar. É que Isso, uma não é vai levando a dizendo, outra. olha que vida maravilhosa você tem, Que todo mundo você gostaria tem. de ter sua vida. Não, se eu estou ali naquele momento atentando contra a minha vida, porque eu não gostaria de ter aquela vida. Algo ali na minha vida está errado, eu não entendi ainda que dá para mudar e eu acho que aquilo ali é uma sentença de morte. Quando eu começo a entender que aquilo não é uma sentença de morte, que aquilo veio, inclusive, para me ensinar, me fortalecer, me transformar num ser melhor, eu começo a olhar com outros olhos. Mas olha só, abordando a pessoa dizendo que ela não tem motivos para fazer aquilo, não é o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? Empatia, sem julgamentos, ouvir atentamente, mostrar preocupação, perguntar diretamente sobre os sentimentos que ela tem em relação à morte, sem medo de trazer esse tema à tona. Porque a maioria das pessoas teme falar sobre o suicídio, sobre tirar a vida, sobre não querer mais viver. E nós precisamos aprender a falar com isso e, inclusive, a olhar a morte de forma diferente. Isso é muito importante para valorizarmos a vida. Tá ok. Então tá, vamos lá, Rafael, vamos para a próxima. Qual é a melhor conduta a adotar quando um familiar ou amigo apresenta sinais de que pode cometer suicídio? É meio que sequencial, né? Você meio que já respondeu, mas vai lá. Sempre forma aberta, sempre forma clara. Percebeu alguma coisa? Precisa sentar-se com a pessoa e perguntar o que está se passando com você. Só que nós precisamos entender duas coisas muito importantes aqui. O primeiro é que nem sempre a pessoa está disposta a falar. Nem sempre. Então, ela pode mascarar isso. Um profissional bem treinado, ele vai conseguir enxergar, mas na maioria das vezes, as pessoas da família podem não. Já aconteceu o caso da pessoa chegar aqui e falar, 2 dias antes, eu tive uma conversa e a pessoa disse para mim que não pensou sobre isso, em nenhum momento passou isso pela cabeça. 2 dias depois, a gente estava enterrando ela. Então, olha só, ela não queria falar sobre o assunto. Muitas vezes ela não está preparada ou ela já desistiu de falar sobre isso. Tá? Muitas vezes vem alguns outros sinais, as pessoas não percebem, e quando já está no extremo, vai tentar abordar de uma forma errada. Então, qual é a forma correta? Aberta, buscar ajuda profissional, tá? Acompanhar a pessoa nesse processo. Familiares de quem tem tendência suicídia também devem fazer terapia, porque eles precisam estar preparados para o que vier a acontecer, tá? Não só preparados para auxiliar aquela pessoa, mas preparados para que eles não entrem num processo de depressão, de degeneração, ou num processo até de doenças mentais mais graves, porque algumas pessoas não suportam essa perda. E é muito importante aprender a lidar com isso. Uhum. A Marilis, ela escreveu, parece que é pecado falar em morte e suicídio? Interrogando. Sim, né? Quando a gente olha para a dinâmica de crenças, crença é tudo aquilo que eu aprendi que seria verdade ou que seria mentira quando criança e trouxe isso para a vida. Então, vamos lá, vamos voltar lá no tempo dos nossos avós. Quando alguém atentava sobre a própria vida, o primeiro pensamento era o quê? Vamos lá, olhando no contexto religioso, essa pessoa vai para o inferno. Esse ser humano não teve a vida salva. E muitas vezes evitava-se até comentar sobre aquela pessoa na família. Eu atendi uma cliente que ela tinha um histórico, que ela foi descobrir que eles tiveram um tio suicida na família,
quando ela passou por um processo dentro de uma constelação familiar, alguém trouxe esse assunto, ela chegou em casa e perguntou para a mãe: alguém da família já tirou a própria vida? Aí a mãe falou assim: tem o seu tio, mas a sua avó não gosta que fale. E aí, por que não gosta que fale? Porque tem aquela crença por trás. É pecado, é errado. Ele não pertence mais à família. Ele foi, tem um termo até que, excluído da família, porque atentou sobre a própria vida e, né, conseguiu tirá-la. Então, infelizmente, existe esse tabu. Existe muito essa dinâmica em torno das crenças em relação. Você acha que as pessoas... Nunca vi se existe uma pesquisa ou não relacionada à espiritualidade ou à religião da pessoa, se são pessoas que não têm assim, uma religião, não seguem nada. Será que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, será? Não tem nada a ver. Inclusive, o excesso de religiosidade pode levar a pessoa a tomar essa decisão, tá? Eu estou falando de excesso de religiosidade, não estou falando de crença ou Quando fé. fica doentio, né? Isso, quando fica doentio. Muitas vezes o adolescente, ele cresceu, criança, adolescente, cresceu num lar religioso, onde ele viu que muita coisa não fazia sentido para ele. Mas também ouviu que pertencer a uma outra religião ou não estar ali era renegar a família. Para ele é pesado estar ali. Para ele é pesado continuar naquela dinâmica, mas ao mesmo tempo sair faz com que ele sinta culpa. E muitas vezes isso pode levar ele a quadros depressivos, a transtornos e, inclusive, a vontade de tirar a própria vida. Pois é. Cada dia a gente precisa falar de crença limitante. Crenças limitantes, no caso, né? Crenças limitantes e a reprogramação mental são assuntos assim que dá muito. Fenomenais, né? Ainda Isso. mais no interior, né, Rafael? Onde tem tantas, né? Não pode deixar o chinelo virado para baixo, porque senão vai morrer alguém da família. Não pode a coruja cantar, essas, né? Nossa. Tem bastante. E acaba que a gente atrai, né? Indiretamente certas coisas, né? Não sei. Mas enfim, Tudo a gente começa vai. aqui no pensamento. Tudo começa no pensamento. Essa história do chinelo, eu gosto, quando eu dou algum workshop ou alguma imersão de crença, eu gosto de trazer porque, apesar de parecer bobinha, é algo que fez mal para muita gente, por incrível que pareça. Então o que a criança ouve quando ela deixa o chinelinho virado? A mãe morre. Não sei se o que você ouvia era que a mãe morria. Tá bom, a mãe Era. morre. Quando ele vai, né? Eu me lembro até quando criança, uma vez eu cheguei da escola, tava lá virado, e aí ficou a tarde toda virado, Renata. Como assim, né? A mãe morre. Deu o horário da minha mãe chegar e ela não chegava. Ela foi Meu chegar uns Deus. 40 minutos depois. Eu estava em pânico. Eu já tinha ido lá, PDR com Deus. Deus não leva minha mãe. Eu faço tudo o que você quiser. E de repente chega minha mãe lá saudável, né? Tipo, alívio e. Acho que esse negócio não funciona, não, né? Senão minha mãe tinha morrido agora. Não ia ter saído. Não, Deus me ouviu, né? Não sei. Na adolescência, descubro que isso era só uma falácia. E por que a falácia? Uma mãe, aí eu ainda brincava que eu queria ressuscitar essa mãe para matar ela de novo, tá? Olha só, uma mãe que vê o filhinho deixando o chinelo de qualquer jeito, vai lá e conta uma historinha para ele. Meu filho, se o seu chinelinho continuar virado, eu vou morrer. Então, trate de deixar ele alinhado todos os dias. Esse filho cresceu acreditando nisso, passou para os seus, e essa crença perpetua-se até hoje. Eu fui atender um cliente que ele está em outro país, e ele nunca tinha ouvido falar em crença limitante. Quando eu comecei a trazer, falei, pera, deixa eu trazer umas bem simples, né? Comecei com essa do chinelo, ele começou a rir, falou assim, eu desviro os chinelos do meu filho até hoje. Aí... Mas você sabe que, sabe, eu de vez em quando eu tô vendo, eu tô desvirando chinelo também. Tá vendo? Sem perceber, aí... mesmo... Pode falar. Não, pode falar, que tá com um delayzinho. Olha só, parece simples. Não atrasa a sua vida em nada, não atrapalha a sua vida em nada. Mas olha para as muitas outras crenças que você também tem, além dessa, que pode, inclusive, travar a sua vida
e a sua vida financeira ou a sua vida amorosa ou profissional. Parece simples, Ó, né? ó, Moisés, vamos marcar uma outra live para falar disso aí. Vamos destravar a prosperidade do pessoal aí, dos seguidores. Vamos embora. O É amor, isso né? aí. Encontrar o amor também, muitos procuram uma paixão. Então vamos lá. Existem casos em que o suicídio ocorre de forma repentina, sem que a pessoa tenha mencionado isso antes. Como a família pode lidar com a culpa por não ter percebido esses sinais? A culpa, ela é uma reação natural, tá? A gente sente culpa por coisas bem menores do que isso. E tem gente que carrega essa culpa por muitas vezes semanas, meses ou anos. Então você imagina quando é algo tão crucial, tão importante quanto a vida, né? Nessa hora é preciso começar a fazer um tratamento, fazer uma terapia, participar de repente de terapia em grupos com outras pessoas que também passaram por isso, tá? Para que essa pessoa não fique carregando essa culpa por muito tempo. Eu costumo sempre falar que toda culpa gera uma punição. Se eu sinto culpa por uma situação, por algo que aconteceu, e eu não limpo aquela culpa, eu não resolvo aquilo, eu começo automaticamente a me punir. O que, que pode acontecer, por exemplo, com uma mãe quando ela perde um filho e ela começa a se cobrar porque ela não observou os sinais? Ela começa a acreditar que ela não tem o direito de viver. Ela não tem o direito de viver bem. Ela não vai fazer o que o filho fez. Ela não vai tentar, pelo menos não na grande maioria das vezes, ela não vai tentar contra a própria vida. Mas inconscientemente, ela começa a escolher um caminho de dor, ela começa a adoecer muito, ela não consegue se divertir, ela começa a se privar das coisas boas da vida. Se ela costumava sair para comer em lugares bons, ela para de ir, porque na cabeça dela, ela precisa se punir ao extremo por não ter visto aquilo. Então, é importante ter essa clareza. Pode acontecer? Pode. E esse familiar, ele tem que estar preparado, psicológico, emocionalmente, se blindar, inclusive, para não acabar cometendo ato parecido. Porque quando a gente fala do suicídio, Renata, a gente tem que lembrar que suicídio não é só esse que a pessoa vai lá e tira a própria vida com as mãos. Também existe uma espécie de suicídio que é lenta, que é a hora que a pessoa começa a se drogar, a hora que a pessoa começa a tomar muito álcool, é a hora que a pessoa começa a se alimentar mal. Tem aquela pessoa que de repente ela recebe um diagnóstico de pressão alta, de diabetes, e aí ela começa a se sabotar. Ao invés dela fazer, né, toda a dieta especificada pelo médico, o que, que ela faz? Ela começa a comer mais sal ainda se ela tiver, né, se ela for hipertensa, ela começa a comer mais carboidrato e doce se ela for diabética, Ela nem e ela liga, não né? Tipo, ah, percebe não tô nem aí. isso, e ela não percebe que isso também é suicídio, Também os tá? pensamentos, né? Os pensamentos negativos, né? Que a pessoa alimenta, já é um auto-suicídio também, né, Rafael? Porque você fica ali alimentando o sofrimento, aquela energia, ela vai para o físico, que é o que você está falando, e a pessoa vai, ela parece que ela deseja adoecer para Se assim, para não punir. falar, não tive coragem de, não vou ter coragem de tirar minha vida, assim, materialmente, com algo material, mas eu vou, eu quero ir embora. Ela decide que ela quer ir embora, então ela não tá nem aí. Aí não tem o autocuidado. Renata, você sabia que se uma pessoa ficar 2 horas assistindo um programa, esses programas sensacionalistas que falam só de tragédia, né? Ou ouvindo uma pessoa reclamar, ou ela mesma reclamando, 2 horas, só 2 horas, vai baixar a imunidade dela por 5 dias? Tudo isso Tudo isso. Só 2 horas baixa por 5 dias. Ou eu seja, se sabia, numa vocês não sabiam, semana. mas eu sabia porque eu já acompanho o Rafael. Ó, viu? E quem quiser saber mais também acompanha o Rafael. Olha É. só. Então você imagina assim: 3 horas é uma semana de imunidade baixa. 3 horas. E aí a pessoa está lá ouvindo reclamação, está reclamando, está repetindo a mesma história 200 vezes, às vezes de peso, de dor, de mágoa, de rancor. E ela está se autodestruindo e não percebe. E isso é muito pesado. Poxa vida, né? Aí, ó, fica a dica, hein?
Fica a dica também, né? Dos pensamentos, orar e vigiar, né? Vamos lá. Tá acabando aqui, viu? Tá acabando. Se não deixar que a gente fica falando até amanhã. Vamos lá. O suicídio, o suicídio pode ser um ato impulsivo em um momento de fraqueza, ou a pessoa já vinha planejando e buscando formas de realizar o ato? Desculpa aí. A gente falou sobre isso. Pode ter aquela situação que realmente foi um momento, a pessoa passou por uma situação, de repente, de um trauma momentâneo, mas com uma carga emocional muito intensa, um desemprego, falência de uma empresa, de repente, perda de um ente querido, separação, né? Quando trata-se de relacionamento, perdeu namorado, marido, esposa. Então, vai vir a ser aquela coisa impulsiva, tá? Que a pessoa muitas vezes nem planeja muito, ela só pensa e pá, quando vê, já fez. E tem aquela situação onde as pessoas realmente começam a estudar formas. Vai ler sobre, começa a pesquisar, e aí nessa hora entra o olhar da família. Porque sempre vai sobrar algum rastinho de alguma coisa, seja no celular, no computador ou onde for. E ali é onde a pessoa vai começar a pesquisar sobre formas de suicídio, formas menos dolorosas, formas tal coisa, formas tal. E como tem aqueles sites que nós sabemos que de algum modo instigam isso, e mesmo que às vezes não seja aquele site, o que pode acontecer? Vamos lá. Um psiquiatra renomado resolveu escrever um artigo sobre. E ali no artigo ele vai falar sobre as diversas formas, como que as pessoas têm feito, o que elas têm feito para conseguir, quais são né, o que traz mais resultado, porque ele está fazendo um trabalho, uma tese, né, para que outros médicos possam ter esse entendimento. Só que o leigo vai lá e tem esse acesso, e ele está ali investigando formas. É a hora que ele escolhe, ou ele se planeja, se isso não der certo, eu vou fazer isso, se isso não der certo, eu vou fazer isso. E se ele realmente quiser, uma das dinâmicas que eu sempre falo, se a escolha for realmente tirar a vida, isso vai acontecer. Mas se a escolha for tirar a memória, quantas vezes essa pessoa tente, vai ser como eu. Tentei inúmeras vezes, continuo aqui, e hoje consigo olhar, inclusive para essas escolhas, com um outro olhar, que eu não conseguiria ter naquela época. Tá bom? Vamos lá. Qual é a importância da reprogramação mental na preservação do suicídio? Rafael, me conte. Muito importante. Na prevenção. Na reprogramação mental. Na prevenção, desculpa, na prevenção do suicídio. A reprogramação mental. Ela é essencial, porque ela permite que a pessoa transforme os padrões de pensamento negativo, tá? E autodestrutivo. Então, a pessoa que tem aquela mentalidade de morte o tempo todo. Algumas pessoas chegam aqui e falam, eu durmo e eu acordo pensando em morrer. Quando eu abro o olho, ao invés de falar, obrigado pela vida, universo, eu vou dizer que droga, eu ainda estou vivo. E na hora de dormir, durmo torcendo para não acordar. Quando a gente faz uma reprogramação mental, claro que a gente vai tentar entender de onde veio isso. Isso veio de algum lugar, isso não veio do nada. Isso é provavelmente proveniente de um trauma, de uma dor ou de um transtorno, de algo que trouxe muito mais dor para essa pessoa e sofrimento, que faz ela acreditar que a vida não vale a pena. Olhando para essa história, a gente começa a reprogramar. O que é reprogramar? Nós fazemos trabalhos com hipnose, PNL, né? A terapia comportamental, mudando o comportamento dessa pessoa, a forma que ela enxerga aquele trauma, aquela dor que ela viveu. E por isso chama ressignificar ou dessensibilizar. Quando a gente faz isso, a pessoa começa a olhar com outro olhar. Sabe aquela coisa de algo ontem parece que foi muito impactante, e hoje você olha e fala, nem foi tão ruim assim? Ué, o peso foi o mesmo, só que dessensibilizou. Relacionamentos é comum, né? Principalmente adolescente. Eu gosto muito desse exemplo porque a menina teve o primeiro namorado e o namorado chega e termina com ela. Ela acha que o mundo dela vai acabar. Ela acha que ela vai morrer ou ela quer morrer porque ela sente que não vai conseguir viver sem ele.
passa por um processo de luto, que nós costumamos falar, que não pode passar de 60, 90 dias, beleza? Em 180 dias, essa pessoa está pronta, essa adolescente está pronta para namorar de novo, já está olhando para os rapazes, já está toda empolgada, e quando alguém chega e fala, e o fulaninho? Nossa, nem lembra que ele existe. Olha que interessante. Há 90 dias atrás, ou há 6 meses atrás, ela queria cortar os pulsos por causa dele. Só que ali ela entende que não tem mais aquele impacto. Não precisou muitas vezes nem de terapia, algumas vezes precisa. Outras não. Outras basta os dias passando e a história vai dessensibilizando, vai perdendo a força. É a mesma coisa com a dor, com o trauma que a pessoa que tem uma tendência a suicídio costuma a carregar. Carrega com muito impacto aquilo, intensifica aquilo pensando nele todos os dias. Existe uma dinâmica, Renata. Ó, não sei se eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá? Não, pode falar, tá interessante, tá interessante. Existe uma é coisa de professor, né? A gente vai embalando e, né? Não deixa nem a repórter perguntar direito. Não, não, tô interessada, vai. Existe uma dinâmica do córtex visual. O que acontece? Quando você vê alguma coisa, córtex pré-frontal. Então, quando você vê alguma coisa, ele guarda aquilo em questão de 3 segundos. Ele recorta como se fosse um quebra-cabeça e ele monta novamente. Só que ele vai montar com mais intensidade. Se for uma coisa boa, monta com aquela intensidade boa. Se for uma coisa ruim, vai montar com aquela intensidade negativa. E aí eu dou exemplos. A criança, o adolescente ou o adulto chega e fala assim: nossa, perto da minha casa, quando eu era pequeno, tinha um parquinho que eu adorava brincar lá, tinha até roda gigante. A mãe olha para ele e diz assim: aquele parquinho que tinha um monte de brinquedo enferrujado, que eu morria de medo de você pegar até um tétano lá. Só que olha a visão dele, era como se fosse um parque que tinha até roda gigante. Ele gostava tanto daquilo, que toda vez que ele ia lá, ou toda vez que ele lembrava daquele lugar, o córtex fazia o recorte e mandava para ele intensificado. Legal, bacana. Agora, imagina a mesma criança vendo um acidente. Ela estava dentro do carro, ela sofreu um acidente com a sua família. E, de repente, ela percebe que todos estão mortos, só ela está viva. Nossa. Ela vai estar lembrando daquela história com uma determinada frequência, e cada vez que ela se lembrar da história, aquilo vai ter uma intensidade, uma carga emocional muito grande. Quando ela crescer, ela vai lembrar daquilo com muita dor, com muita intensidade. Então, imagina nós passando por processos bons, maus, pensamentos positivos, negativos, e constantemente esse recorte sendo feito. Por isso, a necessidade da reprogramação da mente, da limpeza, para que a gente possa se libertar de coisas negativas. Limpar o baú. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosa aí. Existe alguns fatores que a gente não consegue lembrar, mas está armazenado lá e tem que tirar, mas assim, a gente não consegue tirar? Não sei se você entendeu. Por exemplo, eu tenho uma sensação, alguma coisa, um exemplo, né? Não estou falando meu, tô falando assim. Eu tenho uma sensação, uma coisa ruim que dá, de repente, eu não sei de onde vem, porque eu sou uma pessoa bem-humorada, mas essa sensação me pega. Mas eu não lembro de nada, não é algo, ou seja, é algo que eu posso ter vivido ou muito criança e tá lá e eu não consigo ver que vem daí. Aí você faz um trabalho, você consegue identificar, reviver aquilo mesmo eu não lembrando, um exemplo. Bom, vamos começar do início. Nós temos o que chamamos de memória celular. Muitas vezes foi algo vivido pela minha família. Então, passou pela minha avó, passou por isso, a minha mãe passou por isso, ou o meu avô passou, meu pai passou, e de repente eu sinto como se eu também tivesse vivido. Isso está ligado a uma memória celular. Agora, vamos àquela memória de algo que foi guardado, eu falo com o inconsciente, para que nós não fiquemos sofrendo tanto. Ele guarda, ele bota numa caixinha, como você falou, o baúzinho. Ele vai lá, bota na caixinha, na gavetinha, no baúzinho, tranca e esconde a chave. Pronto. Só que o que vai ficar daquela história? Isso que você falou, uma sensação, tá? De repente, você está caminhando e você sente um cheiro. E aquele cheiro te incomoda, mas você não percebe que foi o cheiro que te incomodou. Você percebe que supostamente do nada você ficou irritada, estressada, mal-humorada
ou chateada, às vezes até triste. Nossa, eu estava tão bem e de repente, não existe de repente, existe um porquê ali. Aquele cheiro provavelmente leva a uma situação de dor que você viveu, que não foi limpa, mas que foi só guardada. Quando eu dou aula de reprogramação, eu dou muitos exemplos em relação a isso. Uma pessoa, por exemplo, que estava no supermercado e começou a ter crise do pânico, começou a ter crise de ansiedade, foi a vários profissionais que diziam a mesma coisa. Você tem síndrome do pânico, tá? Você tem crise e tal, não pode ficar num lugar cheio de gente. Fui olhar para a história com ela. Quando isso começou? Eu estava no supermercado. O que você estava fazendo? Eu estava fazendo compra. Vamos voltar no momento em que a crise veio? No momento em que a crise veio, vem uma mão próximo dela, pega um leite condensado e nisso ela começa a passar mal. Então, nós entendemos naquele momento que não é o local cheio de gente. Foi aquela mão que trouxe para ela uma percepção, uma sensação de algo ruim. Aí a gente entra com a hipnose e vai lá atrás. Quando criança, ela se distanciou da mãe por uns instantes, veio um homem, se abaixou perto dela, abraçou ela por trás, ela só viu a mão dele correndo pelo corpo dela. De repente, a mãe chama ela, esse homem levanta e sai correndo. A mãe não percebeu a cena. Ela, com medo, porque a mãe já estava brava com ela, não teve coragem de contar o que aconteceu. O inconsciente guardou. Então ela não lembrava através então desse processo, né, do reprogramação e hipnose, reprogramação mental, né? Hipnose, você consegue resgatar e tirar aquilo e mostrar que não tem importância mais, que já que passou hoje e a aquilo pessoa não tem... se ressignifica, né? Ela começa, enfim. Se a gente continuar falando, Rafael, a gente vai aqui até amanhã, mas vai até amanhã, né? Eu já comecei a dar workshop que deveria durar 2 horas e durou 5, tá? Só para você entender o movimento. Mas, enfim, o que aconteceu ali? Só para entender. Ficou nela registrado um abuso, porque ela foi violada, né? Alguém, né? Abusou dela, tocou no corpo dela, invadiu aquele espaço. Aquela mão era exatamente igual à mão anterior. Não era a mesma pessoa, mas a sensação que a mão trouxe. Porque eu falei do cheiro, é uma das coisas que mais acontece. As pessoas são muito... a gente, né, vive pelos... ouvir os sentidos, né? Os 5 sentidos, né? Então, é o ouvir, né? O olfato, o paladar, né? A visão, o visual. Só que o que mais pega as pessoas vai ser do cheiro. Por quê? Porque o cheiro, ele traz uma memória muito forte. Todo cheiro, ele vai trazer na pessoa, seja bom ou seja ruim, uma lembrança muito forte. Então, quando a gente fala esse dinâmico do olfato, tem horas que eu esqueço aqui, a minha assistente, ela lembra, tá? A palavra, eu estava esquecendo. De vez em quando a palavra foge, tá? Então, eu fico ali buscando ela, tá? O olfato. Então, nós somos seres que nós somos muito ligados ao olfato. E aí é um dos que mais vai trazer memórias, boas ou ruins. Quantas vezes você já chegou num lugar e falou assim, nossa, tem cheiro de casa de vó, tá assando um bolo, tá de repente fazendo um café, né? Tá fazendo uma coisa gostosa. Nossa, lembra tanto a casa da minha avó. Isso aqui lembra tal coisa ou tal lugar. Então, ali você vai vendo, se eu posso guardar essas memórias boas, por que que eu não vou guardar também as ruins? Não entendi isso aqui. Ela está trazendo uma informação aqui para mim. Tá. Ela falou alguma coisa do creme Nivea que eu não entendi o que é. Todo mundo Tá. Que quando as pessoas sentem o cheiro do creme Nivea, lembram de vó. É verdade. Faria sentido, as vós usavam muito. Então, é lembrar que o cheiro pode trazer para mim uma boa percepção, pode trazer uma boa sensação. A avó pode ter sido bem ruim, né? Ou muito boa. E com aquele cheiro, você vai falar, que cheiro péssimo, porque eu lembro da minha avó, um exemplo. Ou, ai, que cheiro maravilhoso, eu lembro da minha avó. Não, mas olha só, interessante. Às vezes não vai falar, eu lembro da minha avó. Eu não suporto esse cheiro, eu não sei por quê. Ou, ai, quando eu sinto esse cheiro é tão bom. E aí? Nem sempre associa, né? Nem sempre vai associar, tá? Nem sempre. Então, é bem importante isso. Eu tenho uma dinâmica que eu gosto de contar,
inclusive foi que está relacionado à minha última tentativa de suicídio, tá? Só para você entender. Eu já tinha o meu filho, ele tinha 2 anos de idade, e eu resolvi que dessa vez eu ia fazer direito. Não vou contar como foi, não quero deixar isso, né? Mas eu botei ele no carro para ir comigo, tal. Chegou no meio do caminho, ele começou a chorar e falou que não queria morrer. Eu tinha bebido para tomar coragem. Ali, o que que eu fiz? Fui para o banco de trás com ele, tirei da cadeirinha, botei no meu colo e disse para ele que nada ia acontecer. Porque quando ele começou a falar, eu não quero morrer, eu disse, não, mas você não vai morrer. Ele falou assim, nós vamos sim. Ou seja, uma criança de 2 anos de idade que estava percebendo o que estava acontecendo ali. Ali bateu a culpa. Quando essa culpa bateu, eu saí do banco da frente, fui para o banco de trás com ele, abracei, acolhi e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu joguei todas as minhas bebidas fora. Joguei tudo e prometi para mim mesmo que álcool nunca mais entraria na minha boca. Isso faz 25 anos, mais 26 anos. Legal. Recentemente eu dei uma festa em casa de final de ano, acho que foi no ano retrasado, né? Uma festa para amigos, comprei cerveja, comprei vinho, fiz batida, normal, eu não bebo, mas tudo bem as pessoas. E no dia seguinte eu fui tentar sair da cama e não conseguia sair, a minha cabeça parecia que estava explodindo. E aí eu olhei para minha noiva e falei para ela, eu tô de ressaca. Ela, como assim? Você nem bebeu? Eu falei, pois é. O que que é isso? Memória olfativa. O que que aconteceu ali? Eu estava com as pessoas que estavam bebendo. Eu estava sentindo o cheiro da cerveja, o cheiro do vinho, o cheiro da batida o tempo todo. O meu inconsciente, ele não entende que eu não bebi. Ele recebeu a informação da bebida. E ali ele traz para mim o resultado do que é a bebida. A ressaca no dia seguinte. Foi engraçado porque o meu filho tinha bebido muito, eu mandei uma mensagem para ele. Você tá de ressaca? Ele falou, eu não. Eu falei, pois eu tô. Ele, como assim? Eu falei, isso acontece. Porque o nosso inconsciente registra a informação. Ele é atemporal. O que aconteceu quando eu era criança ou o que acontece hoje, para ele é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Então, o que aconteceu quando eu bebia e o que acontece hoje para ele. E toda vez que eu fico perto de pessoas que bebem muito, no dia seguinte eu tenho a sensação que fui eu que bebi. Então, olha a importância do olfato na nossa vida. Interessantíssimo isso. E, bom, a gente vai chegando aqui ao fim. Eu vou deixar aqui uma última questão aqui. Eu posso fazer só um adendo aí? É uma Claro. coisa muito importante, tá? Quando a gente fala das redes sociais, as vidas fictícias perfeitas na rede. Preste atenção nisso. A grande maioria das pessoas posta uma vida que, na verdade, elas não vivem, mas que faz com que pessoas que tenham uma tendência a achar que a vida delas é muito ruim, que tem uma tendência a achar que não vale a pena viver, comecem a se sentir cada vez mais inferiorizadas e acabam cometendo mais ainda contra a própria vida. Por quê? Uma vez que eu vejo que a vida do outro é perfeita, que ele tem o casamento do século, que ele tem filhos maravilhosos, que ele mora numa casa esplêndida, e eu não consigo atingir aquele lugar, eu começo a achar que eu sou um fracasso. E quando eu acho que eu sou um fracasso, muitas vezes eu não tenho força para querer sair do lugar de fracasso e ir para aquele lugar que aquelas pessoas estão mostrando. Qual que é a tendência? Atentar contra a própria vida. Qual seria o ideal? Bom, se você consegue, eu também consigo, vou fazer. Só que a gente sabe que na grande maioria das vezes são resultados inalcançáveis. Pessoas mostrando uma vida que na verdade não existe. Problemas todos nós vamos ter sempre. Claro. Não importa qual seja a vida. E é importante lembrar disso. A vida perfeita das redes sociais, elas só vão existir nas redes sociais. Então, qualquer pessoa que estiver passando por uma situação de dor, e ficar imaginando que a sua vida não vale nada porque a dos outros nas redes está muito bonitinha, lembra disso. Ali é uma novelinha que foi muito bem desenhada, muito bem pintadinha. Tem gente que vai lá fazer uma escova no cabelo para postar o lindo café da manhã. Então, lembrem sempre disso. Não estou falando contra essa pessoa que faz isso, só estou dizendo que este tipo de coisa instiga mais a vontade de quem está querendo atentar contra a própria vida. Tá? Então, se você está neste lugar, a minha vida é uma droga, porque eu não tenho a vida que o João tem, que a Joana tem. Tudo bem. A vida deles só é perfeita ali naqueles momentos que eles mostram. Eles vão ter tantos problemas quanto você.
E prova disso, pessoas que às vezes postam num dia algo maravilhoso e no dia seguinte vem o relato que ela atentou ou que ela tirou a própria vida, tá? Então, é bem importante olhar para isso. Interessantíssimo, que bom que você comentou isso, porque as pessoas elas ficam presas, né, na vida cibernética, vamos dizer assim, sendo que existem tantos temas interessantes também na internet, né, de autoajuda, para a pessoa, né, procurar melhorar, para a pessoa tentar ter um pensamento, mudar o pensamento para coisas positivas, enfim. Até o que eu ia falar para você agora, que, por exemplo, a São Manuel, né? Vamos falar de São Manuel, que é menor que Botucatu ainda, que tem 38 mil habitantes. Eu morei em São Manuel, vim para São Manuel com 5 anos, 4 anos, na verdade, fiquei aqui até os 15 e depois fui embora, fui fora do Brasil. Tarana. E na época que eu era aqui criança, quando eu estava criança aqui, falando, né, que está falando de suicídio, de morte, essas questões, sempre quando a gente passava na porta do velório, vamos lá ver quem morreu, e tinha que ir lá e olhar a cara do defunto, e eu criança ia atrás. Então aquilo virou uma coisa convencional. Então eu ia praticar meu esporte, né, que eu passava lá todo dia, eu queria parar lá e olhar na cara do morto. E eu reparei que de hoje em dia está mais tranquilo, mas antigamente era muito assim, muita gente fazia isso. No entanto, que eu ficava com essa coisa, não sei quem morreu, porque interior, todo mundo fala, morreu fulano, morreu ciclano, todo mundo sabe, né? Aí, aí quando eu fui embora, esse pensamento saiu, nem velório tinha, né? Em São Paulo, é tudo isolado. Eu falei, nossa, esqueci disso por muitos anos. E agora eu voltei, menino, eu vou ali na esquina, pessoal, você viu quem morreu? Fulano morreu. Nossa, fulano está internado. Ciclano... É morte, fala de morte o dia todo. E é uma coisa assim que eu falo, não quero nem saber, não quero nem saber quem morreu, já tô assim, sabe? E é aquela questão que eu estava falando do pensamento positivo, né? Não só pensar, falar, desde quando morte é um mantra, né? Tem outras coisas legais para falar, não é, Rafael? Então, eu queria que Sim. você desse a dica aí para o pessoal do interior aí de como dar uma melhorada nessa questão aí de falar só em morte, porque Tá. Você viu que você criou uma crença em torno do tenho que olhar o rosto do morto, né? assim, hoje eu não Uhum. faço isso mais, né? Eu percebi, mas isso veio porque eu era criança, né? Imagine quantas pessoas não fazem isso e acreditam, Até inclusive, que hoje. se não forem lá fazer isso, pode ter uma penalidade sobre elas. Imagina, se eu não for lá ver quem morreu, algo pode acontecer, então é melhor eu ir. Tá. Primeiro, assim, tem um tabu muito grande em torno da morte. A morte ela é tão importante quanto a vida. E aí nós temos que olhar para a morte com outro olhar, parar de deixar mistificar ela, ou deixar ela sempre tão pesada. Tá bom, fulano morreu, um dia todo mundo vai morrer. Isso é uma coisa que é certo. Muito mais certo, inclusive, do que a vida, é a certeza de que um dia nós vamos morrer, cedo ou tarde. E aí, quando eu falo da dinâmica das escolhas, tem gente que chega aqui e fala assim, mas nem tudo é escolha, né? Eu falo, até morrer ou viver é escolha. Algumas pessoas escolhem morrer mais cedo, outras mais tarde, tá tudo bem. E nessa hora, inclusive, nos cabe o quê? Respeitar a escolha da pessoa. Quando alguém chega e fala assim, fulano morreu, geralmente, como terapeuta que sou estudioso, eu quero saber como a pessoa morreu, porque eu quero entender qual foi a escolha dela. Até a forma que a pessoa morre vai mostrar se ela escolheu estar numa dinâmica de vítima, muitas vezes de vingador, muitas vezes num controle. E eu vou olhar aquilo ali, qual que era a história dessa pessoa, da família. Não mais do que isso. Mas isso aí que você falou, cada esquina que vai, alguém falando de alguém que foi internado, de alguém que morreu, de alguém que está com dengue, que está com covid, que está com... É começar É a olhar para a demais. vida com outro olhar. Peraí, será que eu tenho alguma coisa melhor do que isso para contar? Então, eu estou lá, eu chego para contar, por exemplo, que o Zé acabou de perder o emprego e levar o carro dele embora. Por que, ao invés de eu fazer isso, eu não lembro do João, que acabou de receber uma promoção e, inclusive, até se mudou de casa? É interessante isso, né? Por que eu não vou falar disso? Por que isso
eu não quero que vire notícia, porque quando eu olho para aquele que está mais quebrado do que eu me sinto mais forte, eu me sinto mais poderoso. Quando eu olho para aquele que está melhor do que eu me sinto pequeno, eu me sinto incapaz. E essa é uma mentalidade que as pessoas precisam começar a mudar. Porque quando eu começo a olhar para aquilo que está sendo bom na vida dos outros, eu começo a desejar o que é bom também. E a minha vida vai se reprogramando. Agora, ficar na esquina só olhando para quem morreu, ou quem foi internado, ou quem está na UTI, ou quem foi levado lá para o HC, não vai mudar a vida desse ser humano. Pelo contrário, ele vai atrair para a vida dele cada vez mais coisas pesadas. Porque aquilo que eu muito falo, de algum modo, eu acabo trazendo para a minha vida. Lembra, começou no pensamento. Eu pensei sobre primeiro. E tudo que passa pelo pensamento tem uma tendência a virar verdade. Principalmente se for pensamento repetitivo. Tem pessoas que precisam ir em todos os velórios, né? Cidade pequena, né? Eu também morei numa pequena. E tinha uma tia que, se morresse de segunda a domingo alguém, ela estaria lá de segunda a domingo. E ela dizia que tinha a obrigação de fazer isso. E eu me questionava, por que essa obrigação? Por quê? Porque uma crença foi instalada nela. A culpa basicamente nem é muito dela, porque se perguntasse para ela, mas por que você faz isso? Ah, é porque eu preciso estar lá orando para essa pessoa, para a alma dela, senão a alma dela não encontra o caminho. Alguém disse isso para ela um dia e ela acreditou. E passou a fazer com frequência. E pode até ter passado para filhos, não sei. Deus queira que não, né? Mas olha, Rafael, foi ótimo. Tá ótima a nossa noite aqui. Foi muito esclarecedora. Eu gostaria de agradecer você demais. Gente, vocês vai ficar a gravação disponível nas redes sociais da TV Semanal Conectado. Lá vai estar o arroba do Rafael, que é arroba Rafael Rocha, com 2 L's. Lá tem um monte de videozinho legal. Vale a pena vocês entrarem, irem fuçar para pegar um trechinho ali. Um pouquinho que você pega já faz muita diferença. E outra coisa, falar para vocês perderem o preconceito de terapia, de fazer terapia. Não é só quem tem depressão ou só quem tem algum problema psicológico, alguma coisa do tipo, que faz terapia. Terapia também é para todos e para as pessoas que também estão bem, mas tem algumas questões, algumas travas internas, alguns que ela fala, eu não consigo tirar, estou ótimo, minha vida é ótima, mas tem uma trava. Então a terapia vai ajudar, a Rafael vai dizer melhor que eu, mas ela vai ajudar a você destravar, a você se conhecer melhor, e assim, é um mundo muito amplo e várias técnicas, e é maravilhoso, né, Rafael? É importante, né? A pessoa ter essa clareza. Muitos falam assim: ah, mas eu não estou doente para fazer terapia. Não, é fazer terapia para não ficar doente. É ter essa clareza. O processo terapêutico, ele vai destravar. Algumas pessoas escolhem continuar num caminho, seja no processo terapêutico, seja como mentoria, seja como um aluno. Por quê? Porque entende que ali tem vantagens, entende que ali tem crescimento. Eu não trabalho só com essa dinâmica da mente, por exemplo, o emocional. Ah, seu emocional se curou, tá bem. Não, peraí, a gente vai trabalhar todo. Eu comecei, inclusive, Renata, como terapeuta financeiro, tá? E quando eu iniciei como terapeuta financeiro, que eu comecei dando aula de reprogramação mental e financeira e atendimentos como terapeuta financeiro, eu entendi que não dá para mexer no bolso de uma pessoa sem antes mexer na mente dela, nas crenças, nos medos, nos bloqueios. E ali eu comecei a entender a necessidade. Não, peraí, vamos reprogramar primeiro? Vamos limpar aqueles traumas, dores, crenças que vivem te travando? E tem umas que são até bobinhas, mas que tiram a pessoa do trilho, tiram a pessoa do eixo. Tem gente que não consegue viajar para fora da própria cidade ou do próprio estado por causa de uma crença que foi implantada nela quando criança. Quando a gente destrava e ela substitui a crença, ela sai até para fora do país. Então, olha a importância disso. A pessoa vai dizer, mas eu estou saudável. Tá, mas o que na sua vida que você gostaria que tivesse acontecendo ainda não está acontecendo? Tem um professor meu que ele fala muito que
toda demora no resultado esconde uma espera nas relações. E às vezes a pessoa ela não pode sair de perto daqueles que ela ama porque ela está esperando alguma coisa. E quando ela está esperando essa coisa, ela está impossibilitando a própria vida de caminhar. Ela está se travando. Quando a gente limpa essa história, pronto, a pessoa está livre, ela começa a dar passos mais largos. Às vezes queria sair do país, não conseguia, consegue sair do país. Às vezes queria mudar de profissão, consegue mudar de profissão, consegue se encontrar, né? Encontrar o propósito de vida, fazer algo que ama. Então, isso é muito importante. É O muito processo amplo. terapêutico não é só para quem está com algum problema mental, é para todas as pessoas que querem evoluir, que querem mudar de vida. Tá ok. Então vamos combinar uma próxima live. Obrigada, Moisés, aí, por segurar a transmissão pra gente. TV São Manuel Conectado, o Rafael do Hipnocentro. Amanhã eu tô aí com você, hein, Rafael? Oh, muito bom. É muito Então bom. tá. Muito obrigada de coração e obrigada mesmo. Eu tenho certeza que essa live pode ter ajudado muitas pessoas. Realmente. Muito obrigada, viu, Rafael? Eu que agradeço a você, agradeço ao Moisés e espero em breve estar aqui novamente trazendo mais conhecimento para esse povo de São Manuel e região. Muito obrigado. Obrigada.